Fala pessoal, vamos continuar a resolução aqui da avaliação 10.1, esse exercício da lista de mecânica e estatística do professor Sebastião Mendanha, lá do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Veja o seguinte, agora eu vou me interessar em calcular a magnetização. Aqui, esse M minúsculo vai representar a magnetização por partícula. O que seria a magnetização por partícula? A definição dela em termos das variáveis do problema. Bom, usando o ferramental canônico, a magnetização por partícula ela vai ser uma média, e as médias no ferramental canônico a gente calcula assim. A gente calcula o que a gente quer fazer a média, e a gente vai chegar aqui nessa expressão de μ0 S1, já a gente chega lá. Mas a gente pega o que a gente quer fazer a média, multiplica pelo peso, né, dessa média, que é e elevado a menos beta h no ferramental canônico, e divide pela soma de todas as possibilidades, que é justamente a função de partição, aqui no caso para uma única partícula. Por que μ0 S1? Ora, S1 ele pode ser menos 1, 0 e 1. Tá? Só que a magnetização ela é justamente o momento dipolar daquele íon magnético multiplicado pelo valor do spin. Veja, se ele está com uma magnetização, vamos supor que seja na direção, esse menos 1, 0 e 1 está direcionado aí na direção Z. Então eu tenho, se S1 igual a 1, ele está apontando para cima. Né? Se S, e com que módulo, né, esse momento dipolar magnético está com módulo μ0, né, ou magnetron de Bohr, apontando para cima. Se ele, S1 é menos 1, quer dizer que esse momento dipolar magnético está apontando para baixo. E se ele é 0, ele tem intensidade nula. Esse momento dipolar magnético vai ficar μ0 vezes 0. Bom, aqui eu calculo a média, ou seja, eu calculo cada um desses valores, faço uma soma, né? A média é justamente uma soma, né? Você soma, mas você multiplica na média, né? Você multiplica pela probabilidade de cada um dos valores, né? Por exemplo, você tem lá 3 valores e faz a média, 3 valores, 1, 2 e 3. Você quer fazer a média disso, você faz 1 mais 2 mais 3 e divide por quanto? Divide por 3, né? Por quê? Porque 1/3 é a probabilidade de cada um desses valores, se você está assumindo que eles são equiprováveis. Então é 1 que multiplica 1/3, mais 2 que multiplica 1/3, mais 3 que multiplica 1/3. Ou um somatório dos valores possíveis, μ0 S1, vezes a probabilidade. A probabilidade é e elevado a menos beta h no ferramental canônico, conforme a gente discute na teoria. Só que eu faço essa média e aqui a média termodinâmica, né, a magnetização lá do ponto de vista da termodinâmica, qual que é a conexão com o ferramental canônico? É essa aqui. Eu faço a média, que consiste em fazer esse somatório e dividir pela soma, né, de todas as possibilidades de todas essas médias, de todas essas probabilidades, né, que é e elevado a menos beta h somatório em S1, né, eu vou obter justamente o Z1, que é essa definição para Z1, né, e elevado a menos beta h para todas as probabilidades S1, aqui é um hamiltoniano por partícula, função de partição por partícula, tá? Então, é justamente isso. A definição da magnetização vai ser uma média e a gente vai poder extrair tudo a partir do conhecimento da função de partição, aqui no caso por partícula. Veja que essa nossa função de partição por partícula a gente encontrou anteriormente que era dada por essa expressão, né? E olha só,
Veja, olhando para essas duas expressões, veja o que acontece quando a gente faz a derivada do logaritmo de Z1 com relação a beta. Bom, a derivada do logaritmo de Z1 com relação a beta, sabendo que Z1 depende de beta, né? Ela vai ser 1 sobre Z1, né? Eu estou derivando o logaritmo, regra da cadeia derivada de Z1 com relação a beta. Ora, o que eu obtenho nesse caso? O que é a derivada de Z1 com relação a beta quando eu olho para essa definição de Z1? Ora, eu vou ficar com 1 sobre Z1 e aí vai ficar a derivada de Z1 com relação a beta é derivada da soma das derivadas, então eu passo a derivada aqui para dentro. E aí eu fico com e elevado a menos beta h, que multiplica a regra da cadeia, estou derivando com relação a beta, vai ficar menos h. Então não é à toa que quando eu calculei a função de partição e me interessei em calcular a energia por partícula, eu fui lá e falei, a energia é menos a derivada com relação a beta de ln de Z1. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu caio nessa expressão aqui, que é justamente a média da energia no ferramental canônico. Como agora eu estou interessado na magnetização, eu vou ter que fazer um bem bolado aqui, uma estratégia, para fazer aparecer o quê? Algo parecido aqui, ó, com o que aparece na energia, né? A média da energia. Agora eu quero a média de μ0 S1. Se eu olho para cá, para essa definição que a gente encontrou durante o problema, para o nosso Z1, como é que eu faço cair o μ0 C1 aqui? Derivando com relação a H. Se eu derivo com relação a beta, eu vou ter problema porque eu tenho esse outro fator aqui, né? Esse e elevado a menos beta d S1 ao quadrado, que depende de beta. Mas se eu derivo com relação a H, isso aqui vai ficar constante. E aí vai cair beta μ0 S1. Eu só preciso do μ0 S1, então, se eu dividir por beta, eu tenho o que eu quero. Vamos conferir? 1 sobre beta, derivada do logaritmo de Z1 com relação a H. Vai ficar 1 sobre beta, 1 sobre Z1, derivada de Z1 com relação a H. 1 sobre beta, 1 sobre Z1, derivada da soma das derivadas, então eu vou passar aqui para dentro. Aqui, como eu comentei, né, aqui não tem nada que depende de H, então vai ficar a mesma coisa. E aqui, derivada da exponencial vai ficar exponencial, né, beta μ0 H S1. Regra da cadeia, deriva o expoente aqui. Com relação a quem? A H, então vai ficar beta μ0 S1. Ora, beta com beta cancela, cancela. E aí eu vou ter 1 sobre Z1, μ0 S1, e elevado a... Aí aqui é o equivalente aqui a menos beta H, né? Nosso hamiltoniano. Ora, caí aqui, ó, no que eu queria. Encontrei M. Então, uma forma de encontrar a magnetização por partícula é fazer a derivada de logaritmo de Z1 com relação a H e dividir isso por beta. Acho que interessante. É malandragem, né? Olha só também, se eu parto aqui dessa expressão que eu encontrei para magnetização por partícula, vamos multiplicar por N dos dois lados. Eu vou obter N vezes M igual a N 1 sobre beta derivado com relação a H ln de Z1. Mas quem é N vezes M? Ora, se Mzinho é a magnetização por partícula, ela é Mzão sobre N. Então, N vezes Mzão sobre N vai ser M. E aqui, se eu faço o inverso do que eu faço normalmente, né, que é fazer cair aqui o expoente do que está submetido ao logaritmo, eu faço 1 sobre beta derivado com relação a H de ln de Z1 elevado a N. E quem que é Z1 elevado a N, conforme a gente encontrou nesse exercício? É justamente o Z. Então, se eu estou interessado na magnetização do sistema como um todo e não mais só de uma partícula, é 1 sobre beta derivado com relação a H ln de Z. Né? Beleza, vamos agora, já que a gente mostrou como calcular essa magnetização por partícula, vamos agora usar essa expressão que a gente encontrou para calcular o que é a magnetização por partícula no nosso caso aqui. Vai ficar então 1 sobre beta derivado com relação a H de ln de Z1.
Z1 é 1 mais 2 exponencial de menos beta D, cosseno hiperbólico de beta Mi0H, para esse caso do paramagneto de 3 níveis. Tá? Menos 1, 0 e 1. A gente fez isso em vídeos anteriores, depois é só buscar lá. Aqui a gente vai usar esse resultado para calcular a magnetização por partícula e a gente mostrou que a gente pode encontrar isso usando essa fórmula. Bom, então a magnetização por partícula vai ficar 1 sobre beta, derivada desse logaritmo, como é que vai ser? 1 sobre o logaritmando, 1 mais 2 elevado a menos beta D, cosseno hiperbólico de beta Mi0H. E agora a regra da cadeia, né? Derivada de 1 é 0, nem vai aparecer aqui. E aqui a derivada disso daqui com relação a H vai ser 2 e elevado a menos beta D, não tem H aqui, maravilha. Derivada do cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, beta Mi0H, regra da cadeia, sobra, estou derivando com relação a H, então vai sobrar beta Mi0. Bom, então, cancelando esse beta com esse beta, vai sobrar Mi0, que eu vou passar dividindo aqui, para o outro lado. Vai ficar M sobre Mi0 igual a 2 vezes a exponencial de menos beta D, seno hiperbólico de beta Mi0H, sobre 1 mais 2 exponencial de menos beta D, cosseno hiperbólico de beta Mi0H. E isso, eu estou com a magnetização por partícula de maneira adimensional. Veja que a magnetização por partícula tem dimensão justamente do magnetão de Bohr ou do momento dipolar magnético. Maravilha! Vou traçar isso e eu obtenho isso daqui. Usando aqui, estou usando, só por curiosidade, estou usando a linguagem de programação Python para gerar esses gráficos. A gente usa as bibliotecas NumPy e Matplotlib, tá? Que ela provê tudo que a gente precisa, esses cossenos hiperbólicos, senos hiperbólicos, tá tudo lá na NumPy. E a Matplotlib ajuda a plotar. Já tem tudo pronto. E aí é só dar os comandos. A gente encontra então, fazendo isso. É mais fácil lá para mim plotar algo que é adimensional. Então eu vou lá e ploto essa divisão, né, essa razão de M sobre Mi0. E aí eu obtenho isso. Veja que para D igual a KT, eu tenho algo muito parecido com o paramagneto de 2 níveis apenas, né? Tenho aqui 1 e menos 1. Estou plotando em função de beta Mi0H, que é o argumento aqui do cosseno hiperbólico e do seno hiperbólico. Para D, para D igual a 3KT, aqui eu coloquei para os valores aleatórios, tá? Mas só para a gente ver. Para D igual a 3KT, eu já começo a... Veja que eu preciso assumir valores para D aqui, porque o meu argumento é esse daqui. E aqui vai ficar beta D, né? Eu tenho temperatura, tal, mas aí o que eu faço? Como beta é 1 sobre KT, vai ficar aqui, por exemplo, quando D igual a KT, vai ficar KT sobre KT e elevado a menos 1. Né? Elevado a menos 1 aqui em cima e aqui embaixo. Depois elevado a menos 3, né? Em cima e embaixo e assim por diante, conforme os valores que eu defino para D. Curva azul, então, lembra muito aquela, né? Eu não vejo aqui muito o efeito desse terceiro nível, que é o nível 0. Mas veja, conforme D aumenta, eu vejo aparecer, eu vejo nessa curva vermelha, por exemplo, que D igual a 10 KT, né? Eu tenho o nível menos 1, o nível 1, o nível menos 1 para quando o campo for negativo aqui, grande, né? O nível 1 para quando o campo for positivo e grande, todo mundo se alinhando na direção do campo num sentido positivo desse meu eixo de referência, que pode ser o Z, por exemplo, ou no sentido negativo. E o terceiro nível aparecendo para esses valores maiores de D, quando eu tenho aqui, ó, o terceiro nível aparecendo. Aqui o nível 0 também aparecendo. Se eu diminuo, ele começa a aparecer cada vez menos, né? Bom, maravilha, esse é muito bonito esse gráfico. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, deixem aí o seu like, deixem a sua curtida no nosso vídeo, comente aí se virem algum erro. A gente até cometeu um erro aí no exercício, no vídeo anterior, aí eu tive que fazer uma errata. Bom,
Se gostaram, deixe aí o like e não deixe de se inscrever no canal e de compartilhar esse canal com quem você quiser. A gente quer crescer e espalhar esse conteúdo de uma maneira aí consistente para muita gente, beleza? Ajudar bastante gente aí a entender melhor essa que é uma parte um tanto nebulosa da física aí nas salas de aula mundo afora. Valeu, pessoal!